Boa noite, a paz do Senhor. Quero saudar você que acompanha conosco o nosso culto através da TV Rica. Espero que o Senhor fale de forma poderosa e tremenda na sua vida, que possamos passar um tempo proveitoso juntos, que o Espírito Santo fale através de nós essa noite. Quero mandar um abraço para a Andréia e para o Giuseppe, que estão no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço também para a Jéssica, que está lá em Montes Claros. Que Deus abençoe. Vamos abrir comigo a palavra hoje, a Bíblia em Êxodos, no capítulo 6, no versículo 7. E já vou te pedir para que deixe aberto, nós vamos lendo alguns versículos aqui, em outras passagens. Muito bom se você for acompanhando comigo. Quando você vai achando, eu vou orando, amém? Senhor, em nome de Jesus, quero colocar esse tempo diante do Senhor. Quero colocar, Senhor, essa palavra diante do Senhor. Palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito. Palavra que o Senhor construiu ao longo desses dias. Palavra que o Senhor consolidou nesse final de semana no meu espírito. Palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e aos meus ouvidos. Pai amado, em nome de Jesus, eu me consagro ao Senhor, eu consagro esse tempo ao Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de fluir através da minha vida, para que o Senhor tenha liberdade de fluir neste lugar, para que o Senhor tenha liberdade de falar e agir sobre cada pessoa que neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus que cada pessoa sentada aqui, cada pessoa me assistindo pela TV Rica, é terra fértil nessa noite. Declaro em nome de Jesus que não há pedregulhos, não há sementes que cairão à beira do caminho, mas em nome de Jesus as aves de rapina não poderão roubar. Eu declaro em nome de Jesus que somos todos terra fértil para o plantio da semente da Tua palavra. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo de Deus, para fazer como está no Teu coração, e que o Senhor me use nessa noite como instrumento do Senhor, para cumprir um propósito específico da parte do Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer gerar, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu espírito, que o Senhor quer libertar nessa noite, que o Senhor possa nos usar como igreja nessa noite, para que o Senhor possa nos edificar, para libertar o Teu povo e construir mais um degrau na edificação do corpo de Cristo. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Amém. Em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu, Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Por enquanto só esse versículo. Repita comigo: eu, Senhor, vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Amém. E nós já saímos debaixo das cargas do Egito. Esse povo do qual o Senhor está falando aqui, o povo de Israel, foi liberto. O povo chegou na terra prometida, amém? E nós, isso no velho pacto. No novo pacto, nós somos libertos da carga do Egito, de toda a escravidão de Satanás, pela cruz do Calvário, amém? Mas todo inimigo do povo de Israel no Velho Testamento são analogias para nós hoje dos nossos inimigos espirituais. No Velho Testamento, as guerras eram naturais, eram carnais, eram palpáveis. E todo inimigo que a Bíblia conta, que a Bíblia relata, que se levantou, todo o povo inimigo ao povo de Israel, são figuras para nós entendermos os nossos inimigos espirituais hoje. Porque continua agindo da mesma forma, amém? É o mesmo demônio agindo contra o povo de Deus. Então a forma que atua, em que área atua, quais são as estratégias. O Velho Testamento é um espelho para a nossa vida hoje, não é um livro de história, como nós aprendemos no colégio, história disso, história política, história do Brasil, história do mundo, não. É um livro real. O Velho Testamento não é um livro de histórias passadas, mas é um livro que são figuras para o que a gente vive hoje. E os inimigos são isso. Cada inimigo do Velho Testamento representa e dá discernimento, entendimento para nós de uma potestade que nós temos que guerrear hoje. E o espírito de Faraó, que escravizou o povo de Israel por 450, não sei, anos, representa Satanás. E representa Satanás se manifestando de uma forma específica, com características específicas, para escravizar o povo. Faraó foi aquele que escravizou o povo por mais de 400 anos. E essa figura deste homem, deste governador, dessa autoridade maior sobre o Egito,
representa uma potestade, um espírito, que nós vamos chamar de espírito de Faraó, que é o espírito que quer nos aprisionar hoje, mesmo livres, que quer nos deixar escravo hoje, mesmo livres, porque na cruz do Calvário, eu e você já somos livres. Quem está aqui nessa noite já passou pela cruz, é liberto em nome de Jesus. Mas esse espírito, como outros, o tempo todo, estão tentando nos tragar, estão ao nosso derredor e tentando nos oprimir. Antes de nós falarmos do que mais importa, do que é ser liberto, como ser liberto desse espírito, nós precisamos identificá-lo. E eu quero começar a palavra dessa noite, eu preciso que você acompanhe comigo, a identificar esse espírito. Porque muitas vezes a gente acha assim, nossa, sou de berço evangélico, tenho 10 anos de convertido, tenho 2 anos de convertido. E por que eu ainda passo por lutas? Por que algumas coisas acontecem? Ou pior, passa em meio a uma circunstância como se estivesse super bem, e não entendendo, e não discernindo, e não enxergando, que está debaixo da opressão de um espírito. Não consegue discernir que Deus tem mais. Não consegue discernir que o que está vivendo está bom, mas é pouco. O que está vivendo está bom, mas não é ainda tudo o que Deus tem. Deus tem mais, amém? Olha para o seu irmão e fala assim, Deus tem mais. Senão você acha que essa palavra não é para você. Porque você já é cristão. Porque você é evangélico. E porque você passou pela cruz. E a cruz sim nos deu direito a todas as coisas. A cruz sim nos deu vitória em todas as coisas. Mas nós vamos nessa noite, mais um pouco, nos apropriar do que já nos foi liberado na cruz do Calvário. Amém? Nos apropriar. Uma das características, nós vamos acompanhar na palavra. Uma das características nós identificarmos a opressão e a forma que esse espírito de Faraó atua. Esse espírito, e eu vou falar na palavra, mas começar contando. Primeira característica que eu quero falar é que é um espírito que nos aprisiona por muito pouco a um custo muito alto. Mais ou menos assim. Vou explicar. Nos aprisiona com muito pouco, mas a um custo muito alto. Esse povo foi liberto. E esse povo estava lá no deserto, seguindo, caminhando por anos para chegar na terra prometida. A terra que manava leite e mel, a terra que o Senhor tinha prometido a Moisés, que nos daria por herança, a terra onde eles não seriam mais escravos, mas o daria por herança, por possessão. E no caminho dessa terra, vieram dificuldades, porque muitas vezes entre a escravidão do Egito, a opressão de Faraó e a terra prometida, tem um caminho de deserto, tem circunstâncias, tem tribulações. E no meio das circunstâncias, das tribulações, no meio do deserto, teve uma hora que o povo falou assim, em vários momentos que a Bíblia relata: por que nós não ficamos no Egito? Lá nós comíamos carne, lá nós comíamos pão, lá nós comíamos alho poró. A Bíblia fala isso, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas em Êxodo, no relato do Êxodo, do período que eles caminharam para a terra, fala isso. Eles eram escravos de Faraó. Era um povo literalmente escravizado, trabalhava para comer, para um sistema opressor. E o Deus Todo-Poderoso os libertou. E nesse caminho de liberdade para chegar na terra e tomar posse, eles sentiram saudade de carne, de pão e de alho poró. É esse espírito de Faraó. Você fala assim, nossa, que absurdo, né? Que absurdo. Então vamos pensar na nossa vida. É um espírito que nos deixa parado onde estamos por muito pouco. Por pouca coisa, nos convence a ficar onde estamos ou voltarmos para onde estávamos, se já demos alguns passos. Mas o custo e o preço é alto, porque a vida deles lá com o Faraó era de escravidão. Para comer carne, eles estavam dispostos a ser escravos de novo. Para comer pão, eles estavam dispostos a ser escravos de novo. Porque o deserto tinha o maná, mas ainda não tinha as codornizes nesse momento, que eles falam. Para comer alho poró, eles estavam dispostos a entregar a vida deles como escravidão. Meu amado, parece, chega a ser bizarro, né? Mas não é diferente da nossa vida hoje. O Velho Testamento é só uma figura. Espírito de Faraó, um espírito
Que você está num relacionamento, por exemplo, vou trazer exemplos para a gente poder, como que ele atua na nossa vida. Você vê um casal de namorado numa situação horrorosa. Talvez um namorado que oprime uma namorada ou vice-versa. Você vê às vezes a moça casando numa situação que a gente fala, não é de Deus, não está certo. Vai ser infeliz. E quando você vê, a pessoa decide e casa. Por quê? Porque é um espírito de rebeldia somente? Não. Porque o espírito de Faraó, um demônio de opressão, de escravidão, fala assim. E eu vou ensinar lá na frente que ele só fala. Ele é um espírito de barulho. Ele fala assim, se você largar esse do jeito que está, você vai ficar solteira para sempre. Então casa a si mesmo. E o preço é muito alto. E um casamento errado é um custo muito alto. Mesma coisa um rapaz. Mesma coisa um rapaz. Tem gente que fica 4, 5, 6 anos num emprego horroroso. É praticamente um escravo, toma remédio de tanta ansiedade, de tão difícil que é o dia a dia. Mas lá fora está muito difícil. Um filho de Deus eu estou falando, estou falando de cristão. Mas lá fora o emprego está muito difícil. Então, aqui está ruim, mas todo mês é pouco, mas cai meu salário. Então eu fico aqui. Minha saúde, meu tempo, minha vida, tudo meu entregue ali. E eu não tenho coragem de tomar uma decisão de liberdade. Porque ali tem carne, ali tem pão e ali tem alho e poró. Eu sou um escravo, mas eu tenho comida todo dia. Sou espírito de Faraó. Eu fui empregada a vida inteira e agora Deus me deu uma palavra, eu vou abrir um negócio. E abrir um negócio é muito difícil. E lá no meio da circunstância eu falo assim, nossa, antes eu trabalhava, eu era empregado. Antes eu trabalhava, não era meu, eu produzia para o outro. Eu trabalhava, me tratava mal. Eu trabalhava, ganhava pouquinho, mas era certo. Agora, Deus me deu uma promessa de uma vida de liberdade, um novo negócio de empreendedorismo. Está muito difícil, eu vou voltar. Eu vou voltar lá para a carne, eu vou voltar para o pão. Eu vou voltar para o Egito que eu estava, para o lugar de onde eu saí. Porque lá é mais tranquilo. E abre mão daquilo que Deus iria construir na sua vida. Esse espírito de Faraó é uma das características do espírito de Faraó. Te oprime com muito pouco a um custo muito alto. Com muito pouco te aprisiona, porque você acha que você não pode mais, que você tem que ficar ali a vida inteira, naquela situação, você tem que passar por aquilo, você tem que viver naquilo. Você não pode, não consegue uma coisa diferente. O Deus que você serve, se você tomar uma decisão e um passo de fé, um passo de ousadia, vai te abandonar. Você não consegue, não tem fé, não tem experiência com Deus para tomar uma decisão de liberdade, rumo à terra prometida, rumo a uma promessa que Deus te fez, rumo a uma palavra, rumo a um sonho, rumo a uma visão. Porque se eu sair daqui, algo pode estar errado. Isso é espírito de Faraó. O Senhor nos libertou, mas lá atrás tinha pão todo dia. Aqui está muito difícil, eu prefiro ficar escravo. Por muito pouco se vende a um preço muito, se entrega a um preço muito alto. A área de relacionamento, isso é muito sério, né? A gente vê pessoas entrando em situações que é nítido que é um caos. É nítido que aquilo vai dar errado. É nítido que Deus não está naquilo. E você vê a coisa se consumando, a coisa acontecendo. De repente, quando você vê, está casado, e que preço alto. Que preço alto para ter uma liberdade sexual, para dizer que tem alguém, para suprir uma carência. O Senhor nessa noite está nos falando que se você já botou a mão no arado, não olhe para trás. O Senhor nessa noite está falando, se você já saiu do Egito, não olha para trás. O Senhor nessa noite está falando, se você ainda está no Egito, a cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu para te libertar das mãos de Faraó e te fazer livre do Egito. Se você já deu um passo em relação à liberdade, e essa liberdade de Cristo, essa promessa, essa vida com Deus, se tem alguma coisa apertada, alguma situação difícil, o Espírito Santo separou essa noite para falar, não olhe para trás. Não retroceda, não volte ao Egito, no sentido de não volte a velhas práticas. É difícil aqui, é muito difícil andar em santidade, então eu vou dar uma pulada de cerca. É muito difícil ter uma mulher só, então eu vou trair a mulher. É muito difícil viver sem o vício, então eu vou beber, eu vou usar droga. E o Espírito Santo diz essa noite, não volte ao Egito. Faraó o tempo todo quer te trazer de volta.
Faraó quer te buscar. Faraó te manda chamar pelo nome. Um dia, quando esse povo estava, depois das 10 pragas, vou falar acho que isso mais para frente, mas depois das 10 pragas, Faraó, Moisés falava que vinha uma praga, ele falava assim, tá bom, vinha uma praga. Se você não nos libertar, vai vir a praga. E vinha a praga. E aí, Faraó falava assim, Moisés, pelo amor de Deus, ora por mim. Faz um sacrifício ao seu Deus. Porque eu não aguento mais essa praga. E se essa praga passar, eu liberto esse povo. E a praga passava, e ele não libertava coisa nenhuma. Até que depois da 10ª praga, o povo foi, ele não aguentou mais e falou, deixa esse povo ir. E aí o povo foi. E lá pelas tantas, não sei que ponto da história que o povo tinha saído, Faraó cai a ficha e se arrepende. Eu deixei o povo ir? Eu libertei os israelitas da minha escravidão? De jeito nenhum. Vai um exército atrás deles e traga-os de volta. Meu amado, isso é muito forte. Quando a gente toma uma decisão, quando o Senhor vem, levanta Moisés, levanta um profeta, levanta um homem de Deus, fala de Jesus para nós, muda a nossa vida, a gente entrega a nossa vida a Ele, muda a nossa história, e a gente coloca o nosso pé no reino de Deus, numa transformação. Ele manda um exército atrás, Ele manda um amigo que usava droga com você, Ele manda uma ex ligar para você, Ele manda aquela pessoa que te dava uma propina, Ele manda aquela pessoa que te facilitava os caminhos, Ele manda aquele amigo do bar, Ele manda aquele amigo do adultério, Ele manda aquela situação passada te chamar pelo nome e te buscar de volta, porque Ele te perdeu. Amém. Eu estou te dizendo o seguinte nessa noite, que se você colocou o seu pé no reino de Deus, o inimigo está te mandando chamar pelo nome. Ele está mandando um exército atrás de você. Mas quando o exército de Faraó vem e o Senhor está contigo, você está posicionado, não importa o que tiver à tua frente, porque até que se tiver que abrir mar, Ele abre, mas você passa e você chega na terra. Ele não pode te chamar de volta, Ele não pode te buscar de volta. Você é selado, você é remido, você é lavado. Ele não pode te buscar. Você foi comprado a preço de sangue. Faraó não pode te buscar. Que venha exército, que venha cavalos e cavaleiros. O meu Deus é poderoso, e Ele não pode me buscar. Ele não pode me chamar. Se Ele me chama pelo nome, o meu nome está escrito no livro da vida, e Ele não pode apagar isso. Ele não pode me tocar, e Ele não me leva de volta, ao menos que eu queira ir. Ele não me leva de volta. O povo naquele momento não quis voltar, o povo quis correr, mas o mar estava diante. Mar não é problema para Deus, tempestade não é problema para Deus, circunstâncias difíceis não é problema para Deus. O povo passou a pé enxuto, o mar fechou e o exército de Faraó morreu ali, e o povo passou. Repita comigo, profetizando: não adianta Faraó mandar me chamar, eu não vou, eu não vou. Aleluia. Presta atenção nas sutilezas do seu dia a dia. Como que Satanás se mandou chamar? Cada um tem um jeito, para cada um ele tem uma cilada. Ele conhece seu passado e sua história. Quer chamar você de volta para o pecado, de volta para a religião. E eu não estou falando para você que vai... Às vezes no mesmo lugar onde você está, na mesma posição, Ele te chama e você muda de comportamento onde você está. Aonde você está. Essa é a primeira característica de Faraó. Repita comigo: escraviza com pouco, mas cobra caro. Te dá muito pouco, mas cobra muito caro. Nós não sentiremos saudades do alho poró do Egito, amém? Não sentiremos. Pode estar faltando aqui no reino de Deus. Nesse momento posso não ter alho do poró, mas eu não volto para comer o alho da terra da escravidão. O meu Deus é poderoso para subir todas as coisas, e dessa posição que eu estou eu não saio.
Não é por um pedaço de carne, um pedaço de pão que eu volto para trás. Porque o meu Deus é o Deus de toda provisão. E não tem nada que tinha no Egito, que eu tivesse no Egito, que Ele não tem muito melhor para fazer e para trazer na minha vida. Amém. Não tem nada que eu possa ter vivido no Egito que possa ser melhor do que as promessas de Deus para a minha vida hoje. Não tem nada que o Egito ou que Faraó me ofereça que vale a minha vida, porque hoje a minha vida é sarada, curada, salvada, transformada. Liberta! Liberta! Aleluia! Liberta! Minha vida não tem preço mais para Ele querer tomar de novo. Minha vida não tem preço mais. Deixa eu mudar de ponto, senão a gente não sai do lugar. Tem muita coisa. E tem situações que nós passamos, porque pelas 10 vezes o Senhor endureceu o coração de Faraó. Eu não estou lendo, que não dá tempo de ler toda a história do Êxodo aqui, mas está tudo na palavra, a maioria conhece. E por 10 vezes as pragas vinham e ele prometia libertar, ele não libertava, porque o coração dele estava endurecido por Deus. O próprio Deus endurecia o coração de Faraó, até que ele não aguentou mais. Até que Faraó não aguentou mais e libertou o povo. Eu quero te dizer nessa noite que Deus endurece muitas vezes o coração de Faraó para nos libertar. Eu quero te dizer nessa noite que muitas vezes um relacionamento rompido, você se sente assim abandonado, se sente trocado ou rejeitado em qualquer circunstância. Eu quero te dizer que é Deus endurecendo o coração de Faraó para te libertar. Nós temos muita dificuldade de tomar decisão. Nós temos muita dificuldade de decidir, de dar um passo. Nós temos muita dificuldade de nós libertarmos. Deus tem coisas grandes, Deus tem promessa. E Deus vai lá e endurece o coração de Faraó para nos fazer livres. Nesses dias nós estamos vendo muitos irmãos aqui passando dificuldade, homens, na área de emprego. Mas o Senhor é como se não faz nada sem antes falar com seus profetas. O Senhor disse esse ano, no retiro de homens, que era um tempo de novos caminhos de riqueza. E que difícil um pai de família trocar o emprego de anos, pedir uma demissão, abrir mão de direitos para começar um outro caminho. Mas Deus tem endurecido o coração de muito Faraó. E muitos, aos olhos humanos, podem se sentir desempregados. Mas eu declaro que são homens e mulheres rumo a novos caminhos de riqueza. Rumo a novos caminhos de riqueza. Oh! Oh! Deus endurece o coração de um sócio. Endurece para fazer de um homem, dar ao homem o seu próprio negócio. Amém. Deus fez isso essa semana. Oh, Deus endurece o coração de um patrão, de um chefe. Tem 20 para mandar embora, porque que manda o cristão, o fiel, é porque Deus endureceu o coração, porque tem algo maior para ele. Amém. O outro, você pode olhar, que ele entende propósito e fala assim: como assim aquele que era fiel? Tinha outros 20, porque justo fulano, porque justo ele tem uma palavra profética sobre a vida dele. E Deus quer o libertar, e Deus quer abrir uma nova porta, e Deus quer fazer algo novo. Então Deus endurece o coração de Faraó, para que o povo vá, para que o povo ande, para que o povo caminhe rumo às promessas dele. E é isso que está acontecendo nesses dias. Nós olhamos as circunstâncias pela palavra profética que está sobre nós, não por aquilo que as circunstâncias ditam, amém? Repita comigo: o Senhor não faz nada sem que antes Ele fale aos seus profetas. Isso é um versículo bíblico, não sou eu que estou falando. Outra característica desse espírito de Faraó, em Êxodo, eu não vou ler, vou te dar referência, se quiser ler aí, ou ler em casa, 8:10. Uma das pragas foi a rã. E rã em todo o reino, na casa de Faraó, e diz que até no leito de Faraó tinha rã. E Faraó, com aquele monte de rã em cima dele, chama Moisés. Moisés, pelo amor de Deus, de novo, ora ao teu Deus, sacrifique meu nome, e pede a Ele que tenha misericórdia, essas pragas vão embora, essas rãs vão embora. E mais uma vez Moisés, se ele for, eu liberto vocês. E Moisés chega para ele e fala assim, interessante isso, quando que você quer que eu ore e a rã vai embora?
E Faraó olha para ele e fala assim: amanhã. E Moisés fala assim: ok, amanhã se fará. E no dia seguinte, Moisés ora, faz sacrifício, e Deus acaba com a praga das rãs. Repita comigo: amanhã não. Amanhã não. Faraó representa também um espírito de procrastinação. Procrastinação é mais do que um espírito, é um pecado. É deixar as coisas para amanhã. O cara estava numa situação que ele podia falar para Moisés: ora agora, ora hoje, sacrifica porque eu não aguento mais. Ele fala amanhã. E amanhã se cumpriu. Repita comigo: para as pragas. Não é amanhã, é hoje. O espírito de procrastinação vem acompanhado de um espírito de miséria. Eu decido amanhã. Faraó fala: você fazer assim, até eu vou fazer, mas eu vou fazer daqui uns dias. Eu até vou fazer, mas dá um tempo, tem o tempo de Deus. Eu até vou fazer, mas daqui um ano. Eu até vou tomar essa decisão, mas daqui um mês. Isso é procrastinação. Eu tenho esse trabalho, mas eu faço ele semana que vem. Eu tenho essa obrigação, mas pode ficar para o mês seguinte. Eu tenho que prestar conta disso, mas deixa para depois. Isso é um espírito, isso é um demônio que atua na nossa vida e que vem acompanhado do espírito de miséria para trazer miséria. Repita comigo: amanhã não. Hoje. Hoje. Se você tem isso na sua vida, identifique. Porque isso também faz parte do espírito de Faraó. Isso é espírito de escravo. Isso é espírito de mentalidade de miséria. Empurrar as coisas com a barriga. Deixar para depois o que você pode e deve fazer hoje. Isso faz parte do espírito de miséria. Deixa eu passar. Outra característica desse espírito de Faraó é o de defraudar, é de mentira e defraudação. Lê comigo, vamos ler um versículo. Êxodo 8:8, logo na frente diz assim: chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim, das mesmas das rãs, e do meu povo. Então deixarei o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Aí no 10 ele responde: amanhã, Moisés, seja conforme a tua palavra. E no versículo 15: vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu. E assim foi. Faraó falava: se a praga sair daqui, eu liberto vocês. E quando a praga saía, ele mudava de opinião, o coração estava endurecido e não os libertava. Foi assim todas as pragas, todas as vezes. Faraó é um espírito que fala assim: se você faz isso, que aí eu te dou isso. E você fica preso, porque tem uma promessa mentirosa: depois que a gente casar, eu mudo. Eu não gosto muito de sua mãe e de seu pai, eu trato eles mal, mas depois que a gente casar, aí eu vou mudar. Eu gosto de sair com meus amigos para tomar uma cerveja, mas depois que a gente casar, eu vou mudar. E aí casa e não muda nada. Esse espírito de Faraó, espírito de mentira, espírito de defraudação. Defraudar significa criar uma expectativa que não pode suprir. A pessoa cria uma expectativa na outra, que ela sabe que ela não vai fazer. O dia que as coisas ficam aqui, do jeito que está, porque o dia que as coisas melhorarem, eu aumento seu salário. E as coisas melhoram e o aumento não vem. E você fica preso e amarrado naquele lugar. Pecado, um espírito de defraudação. Cria uma expectativa que não pode cumprir. Continua aqui comigo, porque um dia eu vou fazer, um dia eu vou mudar, um dia eu vou te abençoar, um dia. E o dia chega e as coisas não mudam. E o dia chega e a bênção não vem. Era tudo mentira. Isso é defraudar. Meu amado, não crie expectativa em ninguém que você não pode suprir. Isso chama defraudação. Você enche o olho da pessoa do brilho de uma expectativa que você já sabe que você não vai cumprir. Isso é um espírito de Faraó, que nos enche de expectativa de coisas que ele não vai fazer, que nos promete coisas que não vão acontecer, para nos deixar parada onde estamos. Eu vou ficar, porque quem sabe um dia me prometeram que vão. Um espírito de defraudação. Cria uma expectativa que não pode cumprir. É uma dos meios que Faraó te aprisiona, que nos aprisiona.
É uma das formas que Faraó aprisiona a gente, criando expectativas falsas que não serão supridas. Faraó também rouba identidade. Tem uma passagem muito forte na Bíblia, Neemias 9:36. Se quiser ler comigo. Eu digitei aqui. Diz assim, eu vou ler uma parte do versículo. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Isso é um pedaço, eu acho, do versículo que eu digitei aqui. Uma parte. Eis que hoje somos servos na terra que deste aos meus pais. Faraó faz com que a gente seja escravo na terra que nós já somos livres. Faraó quer nos deixar na condição de escravo na terra que já nos foi dada por herança. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse povo que nós estamos falando que estava escravo de Faraó, era um povo ímpio. Era o povo de Israel. Era o povo de Deus. Era o povo da promessa, amém? Nós estamos aqui falando de um povo ímpio, de um povo de terra estranha. Nós não estamos falando dos inimigos. Nós estamos falando do povo de Israel. Esse povo estava escravo de Faraó. E hoje nós somos o povo de Deus. E mesmo tendo sido libertos da cruz do Calvário, Ele que mesmo tendo recebido essa terra por herança, Ele quer o tempo todo nos fazer escravo na terra onde nós já somos livres. E na terra onde já nos foi nos dada por herança. Essa terra já nos foi nos dada por herança para governar e reinar nela, amém? Nós somos reis e sacerdotes, eu vou falar disso. E esse Espírito quer fazer com que mesmo sendo livres, nós ainda permaneçamos escravos. Isso é o Espírito que atua fora e dentro da igreja. É um Espírito que aprisiona os ímpios e os justos. Já estou na minha terra de herança, mas vivo como escravo. Quem atua muito forte nisso é a religião. Que está salvo, mas está escravo. Está salvo, mas vive como escravo. Com uma mente escrava, com uma mente de engano, com uma mente de miséria. Salvo, mas não liberto. Salvo para a vida eterna, mas vivendo nessa terra, debaixo de uma opressão de Faraó, debaixo de uma opressão do sistema, sem uma mentalidade de reino, sem uma mentalidade de governo. O espírito de Faraó faz com que a gente ande como mendigo, numa terra onde já é nossa. A gente mendiga sentimento, atenção por complexos, mendiga carinho, mendiga coisas, amizades, mendiga coisas que já nos foram, coisas que já nos foram supridas, que já deveriam ter sido tratadas do Senhor Jesus, quando aceitamos a Cristo, as tristezas, as dificuldades da nossa alma. Mas nós estamos livres, já estamos libertos, já fomos salvos, sarados, curados e andamos como mendigos. É uma mentira? Dentro da igreja, ansiedade, pessoas tomando remédio, pessoas com problema de ansiedade, de ter que, e tudo se preocupa exageradamente. Ansiedade é o contrário de fé. Ansiedade tem lugar quando a gente não confia que Deus vai fazer. Isso é estar escravo numa terra que já é livre. Andar ainda escravo, mesmo já tem sido libertos. E essa terra já nos foi dada por herança. E nós não somos chamados para andar nela como escravo, mas como reis e sacerdotes que somos, que a palavra nos chama e nós vamos ler. Aquilo que o Senhor já nos entregou, aquilo que o Senhor já nos confiou e já nos deu por herança. Pois Ele nos deu essa terra por possessão. Ele nos deu tudo que nela há para governo dEle, para que nós administremos a Ele, para que nós ministremos a Ele nessa terra e governemos todas as coisas. Mas o espírito de Faraó quer que a gente ande subjugado numa terra que é nossa. Quantos filhos de Deus andando subjugados numa terra que é sua? E eu não estou falando de ter muito dinheiro não, porque eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de bênção, eu estou falando de prosperar na idade, eu estou falando de ter aquilo que é necessário, de viver de uma forma saudável, de saúde em todas as áreas, eu estou falando de justiça, eu estou falando de alegria, eu estou falando de paz de espírito. Quantos cristãos subjugados numa terra onde já é rei? Quantos cristãos subjugados numa terra que foi chamado para governar, que já foi lhe dado? Esse espírito de Faraó passa a vida inteira oprimido
sem andar em liberdade, sendo que já foi liberto. Esse espírito de Faraó tem uma outra característica. Vai comigo em Jeremias 46, 17. Vamos ler esse versículo. (46, 17). Abriram? Ali chamarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, na outra versão, de apenas um barulho, porque deixou passar o tempo adequado. A Bíblia fala, em outras versões, de um som, de um barulho, de espalhafatoso. Faraó, o profeta diz, ele é só um barulho. Repita comigo, ele é só um barulho. Mas é um barulho que, se a gente permitir, causa estrago. Faraó é aquela voz que fala que a gente não pode, que a vontade de Deus é que eu fique na situação que eu estou. Faraó é aquela voz que fala que eu não consigo, que se eu der um passo, as coisas vão dar errada. Faraó é aquela velha voz que fala assim, fica onde está. Faraó é aquela voz muito barulhenta, que fica na mídia o tempo todo, no jornal, na revista, na internet, falando que está tudo ruim, que o Brasil está ruim, que a sociedade está ruim, que a economia está ruim, que o desemprego está grande, e que vai faltar isso ou aquilo, e faz muito barulho, para a gente ficar com muito medo, e ficar escravo onde está. Isso que Faraó é um som de miséria, um som de pobreza, um som de escravidão, um som que as coisas vão dar errado, um som para trazer temor e medo, para nos aprisionar na situação onde estamos, porque é melhor ficar aqui do que enfrentar, porque está tudo muito ruim, muito difícil. Fica do jeito que está, não se mexe, não se mova, não vai adiantar, porque a economia está assim, porque a política está assim, porque isso está assim, porque aquilo está assado. Esse é o som de Faraó. É um som de pobreza e de miséria. Repita comigo, o som de Faraó é um som de pobreza e miséria. Resumindo, o som de Faraó é um som de escravidão. Faraó o tempo todo faz barulho à nossa volta para nos escravizar, para que nós mesmos sendo livres permaneçamos escravos. Eu vou repetir, Faraó faz barulho o tempo todo ao nosso redor, para que mesmo sendo livres vivamos como escravos. Esse é o papel dele. Mas repita comigo, ele é apenas um som. Ele é apenas um som. Mas a palavra diz que se ouvirá o som de júbilo, o som da noiva e da noiva, o som daqueles que clamam ao Senhor, o som daqueles que adoram ao Deus. A palavra diz que um novo som se ouvirá, e o Senhor já nos diz que sobre Taubaté se ouvirá um novo som, um som de esperança, um som de júbilo, um som de vitória. Amém. E eu acho tremendo que semana que vem nós vamos estar num grito da frequência do som do coração de Deus. E eu tenho certeza que hoje o Senhor está calando, eu estou profetizando todo o som de Faraó sobre essa casa, porque nós vamos ouvir apenas o som da batida do coração do nosso Deus. Esse é o som que eu e você fomos chamados para ouvir. O som da voz de Deus. Em que frequência, em que batida, com que sonho, o que o coração de Deus está falando. Cala-se, Faraó, cale-se, Faraó, porque nós vamos ouvir o coração de Deus. Cale-se, Faraó, porque o sonho de Deus ouve o coração do Pai. Nós ouviremos o som do coração de Deus neste lugar. A voz de Faraó se cala essa noite na tua vida. A voz de Faraó se cala essa noite na tua vida. E o Senhor vai te fazer ouvir o som das batidas do teu coração. E com esse som vem esperança. Com esse som vem alegria. Com esse som vem renovação de sonhos. Vem propósito, vem plenitude e vem o teu reino. O céu na terra. Esse som é o som do céu. O som do coração de Deus é o som do céu. É o som do reino de Deus na terra.
Esse é o som que eu e você fomos chamados para ouvir. Mas nós insistimos em ouvir a voz de Faraó. Como assim, pastora? Você está falando para fazer isso? Como assim, apóstola? Eu não consigo. Não vai dar certo. Nós temos uma situação nesse dia, não vou falar abertamente por causa da internet. Mas uma irmã viveu uma situação onde estava tudo certo, uma vaga de emprego, e de repente deu tudo errado. Aquilo que estava 100% certo, de repente, não posso contar detalhe, falou assim, não existe mais a vaga, não vai ter. E eu falei assim, quando veio me contar, eu falei assim, a história não acabou. E de uma forma mirabolante, Deus fez uma outra situação, tirou uma outra pessoa, surgiu uma outra vaga igual para o mesmo cargo, uma vaga um pouco melhor, uma situação um pouco melhor, ia trabalhar com pessoas mais legais. E a pessoa foi chamada porque já estava aprovada para uma vaga anterior no RH. Mas foi uma coisa que você olhava e você falava assim, nossa, como que pode? Estava na hora de tocar o negócio. Estava na hora de fazer lá o exame admissional, depois de muitas provas e testes e tudo. E de repente, o negócio explode. E Deus tinha um outro lugar, uma outra vaga, que ninguém ainda sabia, mas Ele sabia, no mesmo lugar, para o mesmo cargo. E mandou chamar essa pessoa. A voz de Faraó foi, a porta se fechou. O som do coração de Deus, aguarde, eu tenho outra. Um outro melhor. A voz de Faraó é uma, o som do coração de Deus é outra. Tem que saber ouvir. Tem que ver Deus se mover. Tem que manter a fé em meio às circunstâncias. Quando o Faraó fala, a fé tem que falar mais alto. Deus, a história, se ainda não deu certo, não chegou no fim. Deus tem os caminhos dele, o jeito dele, o tempo dele. E Ele faz do jeito dele. Amém. Porque o som do coração de Deus é só de vitória. Aí você pergunta assim para mim, pastora, e a vontade de Deus? Eu te respondo, ela é boa, perfeita e agradável, sempre, sempre, sempre. E eu estou ministrando isso no mundo espiritual, porque isso é uma guerra espiritual. Não é para ninguém, é uma guerra espiritual. Essa é a vontade de Deus para nós. Enquanto isso não se cumpre, a vontade de Deus não se cumpriu. Amém. E esse barulho se calou nessa noite. Esse barulho está se calando. Esse barulho está calado desde a cruz. Nós que ainda permitimos ouvir. Por isso que nessa noite Ele insiste em querer falar. E a gente insiste em querer dar ouvido. Nessa noite nós estamos calando as vozes das más notícias. Eu não estou dizendo que Faraó é aquele que manda más notícias. Eu não estou dizendo que amanhã não vai chegar uma notícia. Você vai pensar assim, meu Deus, mas eu acabei de receber uma nova notícia. A pastora disse ontem. Não, eu não estou dizendo que elas não vão chegar. Mas estou dizendo que mesmo que ela chegue, a palavra fala, eu não temerei as más notícias, porque eu jamais serei abalado. Amém. Faraó é expert em mandar más notícias, mas nós estamos ouvindo o som do coração de Deus. O som do coração de Deus é um som nojento, é um som para amedrontar, é um som para assustar, é um som para tirar a paz, para falar que você vai perder, para falar que vai faltar, que vai dar errado. Mas não tem nada a ver com a voz de Deus. Não tem nada a ver com a palavra diz a mim e ao teu respeito. Não tem nada a ver com aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Não tem nada a ver com a realidade do reino de Deus. É fácil identificar. Não vem do meu Deus, porque não é isso que Deus fala a meu respeito. Não é isso que Deus pensa de mim. Não é isso que a palavra diz. Não é assim que meu Deus se move. Tem que conhecer o Senhor para discernir a voz do Faraó e a voz de Deus. Amém. A gente dá muito pelota, muito ouvido, muita moral para a voz de Faraó, porque a gente não sabe separar a voz da voz de Deus. Não é a voz do meu Deus. A pastora Fernanda falou isso de forma muito profunda no Retiro das Mulheres. Quando ela recebeu uma má notícia em relação à gravidez, que ela já testemunhou, ela disse, Jesus, é você que está falando? É o Senhor que está falando. Quando o médico disse, a oração dela foi, Jesus, é o Senhor que está falando? E Jesus respondeu, não, não sou eu que estou falando.
E quando, um dia atrás, eu fiz um exame também, não era nada demais, mas uma probabilidade, uma coisinha na gestação. Na hora eu fiz uma bobeira, né, que é entrar no Google e tentar entender melhor o que o médico falou, e o Google traz todas as atrocidades do mundo. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E na hora veio o rosto, eu estava na frente do computador no trabalho, veio o rosto da Fernanda. Na minha frente falou assim, Jesus, é você que está falando? E na hora eu falei assim, nossa, é o Google que está falando, não é Jesus. E eu falei assim, essa não é a voz de Jesus. E aquilo trouxe paz no meu coração. Foi um dia, um momento, uma tarde, uma final de tarde, aí com o coração apertado. E naquele mesma tarde o Espírito Santo ministrou ao meu espírito, não é a minha voz. Não é a minha voz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles permanecem para sempre. As adversidades vêm, mas eles permanecem para sempre. De glória em glória. Nós vamos dizer, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Guardei a fé em meio ao combate o tempo todo. E isso me fez viver de glória em glória com meu Deus. De vitória em vitória. Repita comigo, Ele é só um som. Amém. Porque se a gente entende que Ele é só um som, a gente tem propriedade para não ouvi-lo e para mandar calar quando Ele fala, amém? Ele é só um som. Ezequiel, vai comigo agora no profeta Ezequiel. É o primeiro aí, vai à frente, só passa aí um pouquinho. Ezequiel 30. Eu vou te dizer nessa noite o que o Senhor vai fazer com ele, o que o Senhor já fez com ele. Ezequiel 30 no versículo 20. Abre comigo para você ler na sua palavra. Não falta muito não. Eu não disse que eu estou acabando. Não estou, como que fala? Eu não estou defraudando, criando uma expectativa aqui. Só que não falta muito. 30, 20 a 23. No 10º ano, no mês primeiro, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras, para tornar-se forte e pegar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto forte como aquele que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a sua espada. Essa passagem é tremenda, porque Deus fala assim: eu, Senhor, estou contra Faraó, e eu vou quebrar o braço dele de um jeito que não tem remédio, ligadura que conserte. E eu quebro o braço dele para que quando eu quebrar o braço, caia da mão dele a espada. Ele não tenha mais condições de empunhar a espada contra vós. Isso o Senhor já fez. Por isso ele é só um som, porque o braço dele, a espada dele já caíram por terra na cruz do Calvário. Ele não pode mais embainhar a espada contra nós. Ele não pode mais escravizar. Ele não pode mais oprimir, porque o Senhor já quebrou o braço dele de um jeito que nunca mais poderá ser ligado. Deus fala assim: eu quebro de um jeito que não há remédio e ligadura que conserte. Ele nunca mais vai empunhar a espada. Ele não tem espada contra nós. Ele não tem braço para empunhar uma espada, uma arma de guerra contra você. Ele só é um som. Ele não pode te ferir. Ele não pode te atingir no seu físico. Por isso ele te aprisiona. Por isso ele fala ao seu espírito, para você permanecer escravo. Ele não pode tocar a tua vida. Ele não pode te machucar. Então ele fala com você para te aprisionar, para você ficar preso, porque a espada ele não pode mais levantar contra você, contra nós. O braço dele já caiu. Repita comigo: o braço dele já caiu. Ele só é um som. Só é um som. Ele não tem mais espada contra nós. Não há mais braço, não há mais força, não há mais possibilidade de guerrear contra nós com armas. Então ele fala, então ele faz barulho para nos convencer, por opção, a sermos escravos dele. O braço dele já caiu. O que
que é o braço de Faraó? O braço de Faraó é tudo aquilo que se opõe a Cristo, resumindo. O braço de Faraó é o ocultismo. As portas do inferno não prevalecem mais contra a igreja, mas ele insiste. O braço de Faraó são as seitas, que eu não vou citar nome aqui, que o tempo todo estão trabalhando contra a igreja. O braço de Faraó é o pecado, é o mundanismo. São as coisas do mundo, é o Egito. Só aquilo são os manjares do rei. Esse é o braço de Faraó. Tudo aquilo que se opõe a Cristo. Mas o Faraó, o braço dele já foi quebrado. E ele quer nos escravizar naquilo que Jesus já venceu. Amém? Faraó não tem mais espada. Repita comigo de novo. Faraó não tem mais espada. Repita comigo com convicção, profetizando. Faraó não pode mais cortar os meus sonhos. Não pode mais cortar o meu relacionamento com Deus. Não pode mais arrancar os meus olhos e tirar a minha visão. Não pode mais frustrar os meus planos. Não pode mais limitar meu entendimento. Não pode mais pelejar contra a minha casa. Não pode mais contra a minha saúde. Não pode mais contra as minhas finanças. Não pode mais contra a minha família. Ele é só um som. E hoje eu decido nunca mais ouvir a voz de Faraó. Eu hoje decido ouvir a frequência do coração do meu Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Só essa voz! Só essa voz! Só essa voz! E o Pedro se mexe. Tem outro Pedro agora. Né, Cá? O filho da... Pode falar? Você botou no Face, posso falar. O filho da Karina e da Adriana é um menino e é Pedro. Temos 2 Pedros na igreja. Amém. Aplauda o Pedro. O Pedro também é um milagre. Vai comigo em Gênesis 41. A gente está indo para lá e para cá, mas é tudo Faraó. Gênesis 41. É a penúltima passagem que a gente vai ler. Tem algo muito forte aqui em Gênesis 41. No versículo 37. Nós vamos ler do 37 ao 40 só. Vai expressar o que o Senhor quer falar. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Tem até uma chave aqui para entender Faraó e para separar o reino de Faraó do reino de Deus. E aqui a gente começa a terminar. No reino de Faraó e no reino de Deus. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Porque aqui a gente vê Faraó impressionado com José, elogiando José, e era tudo sincero, dando liberdade para José administrar todas as coisas. Cuida da minha casa, cuida daquilo que é meu, cuida de tudo. Pode mandar, desmandar. Estou te dando autoridade aí no meu povo, nas minhas coisas.
Não conheço outro tão sábio como tu. Faraó elogia José. Faraó coloca José numa posição de status, de administração. Faraó dá terras para José dividir com a sua família. Faraó dá dinheiro para José. Tudo isso verdadeiramente Faraó dá. Só que Faraó diz uma frase assim, no 40, a última frase que eu li: somente no trono eu serei maior do que tu. Com outras palavras, acompanhe aqui comigo. Faraó, administre, ganhe dinheiro, seja, o faraó não, José, administre, lidere, ganhe dinheiro, seja famoso, prospere, mas no trono me assento só eu. Esse espírito de Faraó, debaixo do espírito de Faraó, você pode até, de alguma forma, governar. Você pode até, de alguma forma, exercer influência, ganhar um dinheiro, mas ele te põe um teto. O Papa Portela falou isso aqui, que Faraó é um teto. Falou assim: você pode tudo, José, mas no trono só eu assento. Mas a autoridade máxima desse território é só meu. Você pode fazer tudo debaixo dos decretos que eu lidero, porque só quem está no trono pode exercer a autoridade máxima e liberar decretos. O faraó aqui é o rei, a autoridade máxima sobre o Egito. E ele dá muita autoridade, ele dá muita liberdade e muitas conquistas também para José. Mas tinha um teto, tinha um limite. Faraó coloca um teto. Ele dá corda para você achar que está crescendo. Ele dá corda, ele deixa você ir achar que está prosperando, achar que está sendo abençoado. Mas ele fala assim: o trono é meu. Você pode até crescer, você pode até conseguir o que você está querendo, mas debaixo das minhas leis. Faraó já tinha um sistema implantado. Faraó já tem um sistema implantado no mundo. E ele deixa até você crescer nesse mundo. Ele deixa até parecer que está prosperando nesse mundo. Mas ele coloca um teto. Eu faço as leis, eu governo, eu já tenho tudo debaixo do meu comando. Eu já tenho um sistema montado. Debaixo desse sistema que eu montei, você pode até achar que está prosperando. Você pode até crescer aos olhos dos homens. Mas eu sou o teto. Faraó é um espírito que representa um teto. No trono, José, você não se assenta. E eu não estou aqui minimizando José. José foi um grande homem de Deus, mas um grande homem do Deus do velho pacto. E no velho pacto, Jesus ainda não tinha vindo. Jesus não tinha morrido, ressuscitado. Jesus não tinha tomado a chave do inferno da mão de Satanás. E não tinha constituído a igreja dele como rei e sacerdote para governar. Ele foi um grande homem do velho pacto. Hoje eu e você somos grandes homens e mulheres de Deus do novo pacto, da nova aliança. Amém. É uma outra história, é um outro tempo. Eu quero explicar sobre isso, essa diferença. Faraó deixa você achar que está indo muito bem. Faraó deixa você caminhar nos caminhos que aparentemente são mesmo de prosperidade, parece estar sendo abençoado, para que você fique confortavelmente debaixo das leis dele, debaixo da cultura que ele já implantou, e ele se assenta soberano, sozinho no trono. E só ele tem o poder e a autoridade de implantar um sistema e de governar sobre uma cultura e implantar uma cultura. Meu amado, esse é Faraó. Agora nós hoje somos submissos. O máximo é tremendo que a palavra fala assim, que José foi o segundo homem do Egito. Isso foi tremendo, não estou minimizando, era o máximo que ele poderia ser. Ele chegou ao topo, o segundo do Egito. Porque no Egito a maior autoridade era Faraó. Então no Egito, o máximo que você chega é em segundo. Porque se você for muito bem, você vai ser o segundo. Porque o primeiro é Faraó. E é um primeiro opressor. E é um primeiro que escraviza. Eu estou botando um fundamento aqui onde nós vamos chegar. Agora hoje, no novo pacto, na nova aliança, o nosso Deus, nosso Jesus morreu, ressuscitou, foi no inferno, tomou a chave do inferno da mão de Satanás. O inferno é o trono onde se assenta Faraó. Ele pegou a chave do inferno e da morte e rasgou o véu
de alto a baixo, e o que separava já não separa mais, e todo o teto foi tirado de sobre nós. E nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, escorpião, e nos chamou e nos comissionou para implantarmos uma cultura na terra. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar, mas o Espírito vai nos ministrar no nosso espírito. O Espírito vai ministrar no nosso espírito que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Soberano, o único Deus, Ele nos faz reinar com Ele hoje e eternamente em glória. Ele repartiu, Ele está sentado no trono e Jesus à direita dEle, mas Ele repartiu com os teus filhos por herança o governo dessa terra. Faraó fala assim: eu me assento no trono e você que seja o segundo. E Deus diz assim: você é meu filho e meu herdeiro, governa comigo. Tudo que é meu é teu, eu te dou a terra por herança. Eu te libero para fazer coisas ainda maiores do que eu. Deus diz assim: Faraó dá uma impressão de autoridade, mas se assenta sozinho no trono. Eu não vou deixar você ler, porque senão eu vou perder muito tempo. Eu vou ler e você vai receber no seu espírito. E com Deus é assim, Apocalipse 5:10. Nos constituiu reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. E Efésios 2:6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, juntamente com Ele. Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E em Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Quando Jesus toma a chave da morte do inferno, que lá é o trono de Faraó, Ele estava dizendo: agora mando eu, e eu reparto da minha autoridade com vocês. Podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Do que eu tenho, Jesus fala, do que eu tenho eu te dou. Senhor, Ele fala: Jesus, em João, Jesus fala: Deus, a glória que me deste eu vos dou. A glória que o Pai me deu, eu dou para eles. Eu reparto com eles a glória que eu recebi do meu Pai. Eu sopro do Espírito. Daquilo que o Senhor me deu, eu dou. Repita comigo: todo teto foi tirado da minha vida. Todo teto. Na cruz todo teto foi tirado. Na cruz todo teto foi tirado. Faraó é um teto, mas Deus é liberdade. Rasgou o véu e rompeu aquilo que separava. E nos levou com Ele para sentar nas regiões celestiais. E dividiu com Ele, conosco da sua glória, da sua autoridade. Dividiu conosco do teu poder. Dividiu conosco e nos deu autoridade nele para pisar na serpente, do escorpião. E para aquilo que Faraó não deixou José fazer, Ele nos deixa, Ele nos chama, Ele nos comissiona a implantar a cultura do reino de Deus na terra. Ele colocou um anel de autoridade no nosso dedo, e Ele nos permite lançar e decretar nesta terra. E eu vou mostrar isso para você. Vai comigo em Mateus, a gente acaba aqui. O último conceito para o que Deus precisa para a gente fazer o que Deus quer fazer nessa noite. Mateus 16, 5 minutos agora. Mateus 16, diz assim, versículo 16, Mateus 16, 16, a partir daí é o suficiente. Diz assim: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Enquanto o faraó fala: só eu assento no trono, o Senhor Jesus fala: toma a chave do reino na tua mão. O que você ligar aqui, eu ligo no céu, e o que você desligar, eu e meu Pai desligaremos lá. É um poder, uma autoridade que só o Espírito consegue entender. Na nossa mente, nossa razão, a gente não alcança. Não é por teologia, não é por ouvir falar, não é só por conhecimento. Não ele fala muito claro aqui, Jesus, com Pedro: Pedro, carne e sangue não te revelaram isso. Com outras palavras, não é na razão, não é na mente, não é na sua alma. Só o Espírito pode te revelar isso. Pois quando o Espírito revela, uma experiência pessoal de revelação de quem é o Cristo vivo, eu entrego a chave do reino dos céus. A religião não pode entregar, o sistema não pode entregar a chave do reino do céu, porque não dá a revelação do Cristo vivo. Mas a revelação do Cristo vivo nos faz acessar a chave do reino, a ponto de podermos ligar e desligar, e o céu concordar com nós. E o céu concorda. Toda ação na terra tem uma reação no céu. E quando nós agimos com a chave do reino, quando nós ligamos aqui de acordo com a palavra de Deus, e fora da palavra de Deus não, e quando nós desligamos aqui, o céu se move. Eu não vou entrar nisso que não dá tempo, mas essa é a autoridade que está sobre nós. Por que eu estou dizendo aqui de reino, de chave, de fechar e de abrir, de revelação do Cristo vivo? Porque só um reino, o faraó está aí no seu reino, dominando no mundo, e só um reino mais forte e mais poderoso pode destruir o reino de Faraó. Só um reino mais forte e mais poderoso pode destruir o reino de Faraó. Alguém que está no Egito, alguém que está escravo no Egito, alguém que faz parte do reino do Egito, que faz parte da escravidão, não tem poder, não tem autoridade de guerrear e destituir Faraó. Um escravo não pode libertar um escravo. Um cego não conduz um cego. A religião não pode libertar de Faraó. O mundo não pode libertar. O sistema não pode libertar. Eu sozinho não posso libertar, mas um reino pode libertar. Um reino mais forte e mais poderoso pode destituir o reinado de Faraó. E eu e você fazemos parte desse reino. Só há um reino capaz de destruir Faraó. Só uma igreja de reino pode tirar a potestade de Faraó de uma cidade. E Taubaté tem igreja de reino. Só uma igreja de reino pode destituir o demônio de Faraó, de opressão de uma cidade. E eu falo no mundo espiritual que Taubaté tem igreja de reino. Taubaté tem igreja de governo. E eu não estou falando só do sonho de Deus, estou falando da igreja. Tem igreja de governo e de reino nessa terra. Nós fazemos parte da visão, da revelação do reino de Deus. Nos foi revelado. E eu quero dizer o seguinte para terminar para a tua vida: só uma unção de reino e só uma revelação de reino pode me libertar e te libertar da opressão de Faraó. Às vezes a gente está aqui e acha que não precisa mais, acha que está livre, acha que essa seda, essa som já nos oprime mais. Escravos de tudo, não acreditamos que podemos, ter dificuldade de entender as coisas, temos medo, tememos as más notícias, inseguros, não conseguimos decidir várias coisas. Damos ouvido ao som de Faraó. Isso não é uma crítica, isso acontece comigo, já falei aqui nessa noite, aconteceu comigo, acontece conosco. Damos ouvido à voz de Faraó, porque às vezes tem brechas e coisas na alma, no coração, falta de conhecimento de Deus mesmo, falta de intimidade, falta de experiência com Deus. E essa noite eu estou dizendo que está num lugar que tem uma unção de governo,
Tenha uma visão de reino. Tenha um povo liberto da mente da religião e da escravidão de Faraó. Há uma unção que paira neste lugar. Há um reino estabelecido neste lugar. Não físico, mas espiritual. Um reino espiritual que nos libertou da escravidão do mundo e da religião. E essa unção de reino, essa visão pode libertar do espírito de Faraó. Só um reino mais forte, mais poderoso pode libertar alguém do espírito de Faraó. Eu preciso me submeter, no sentido de me entregar, no sentido de mergulhar no reino de Deus. Não fui chamado e você não foi chamado para ver o reino, para ouvir falar do reino, para assistir o reino. Nós somos chamados para entrar no reino. Repita comigo o que está escrito lá quando Jesus conversou com Nicodemos. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água do Espírito. É uma experiência real com o Espírito, com o Cristo vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso tem que ser real. O que a cruz fez tem que ser real. Tem que ser pessoal. Não é de ouvir falar, não é de conhecer. Tem que ser pessoal. Repita comigo, para essa verdade sendo ministrada no seu espírito. Você já aceitou Jesus há muitos anos. Eu já aceitei Jesus há muitos anos. Mas nem tudo que foi conquistado na cruz do Calvário nós já acessamos. Nem toda a revelação de vida. Repita comigo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse o Deus que a gente serve. Essa revelação pessoal vai trazer a chave do reino dos céus. E com essa chave do reino dos céus, o espírito de Faraó não pode mais falar aos nossos ouvidos. O espírito de Faraó não pode contra um rei. Ele pode contra o escravo, contra um rei não. Repita comigo: o espírito de Faraó não pode escravizar um rei cujo Senhor é o Rei dos Reis. Ele não pode, ele não tem autoridade para me escravizar e te escravizar. Nós fomos constituídos, Apocalipse 5:10, como reis e sacerdotes. E esse versículo é tremendo, porque ele não é incompleto, como nada na Bíblia é incompleto. Para governar na terra, nos fez reis e sacerdotes para governo nessa terra. Para isso ele nos chamou. A palavra do Senhor essa noite é: saia debaixo do jugo e da escravidão de Faraó. Não dê mais ouvido à sua voz, porque o reino de Deus já chegou. Ele já está. João Batista disse isso que eu estou falando. O reino de Deus já chegou entre vós. Já é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, essa chave do reino, e aqui eu termino de verdade. A gente tem uma impressão. Eu aprendi, eu via figurinha, bichinho, desenhinho de Pedro na porta do céu com a chave na mão, né? Quem vai para o inferno, quem vai para o céu. A chave do reino de Deus não é a salvação. A salvação é só por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai por mim. Eu sou a porta. A salvação é consequência da graça. O evangelho da salvação é tremendo. Ele nos faz ter vida eterna. Não é a chave do reino do céu que nos foi nos dada. Não é também o evangelho da graça. A graça nos dá salvação e a graça nos inclui. Nos faz sermos dignos, independente do nosso passado, das promessas de Deus. Pela graça, os nossos pecados são lançados no fundo do mar de esquecimento. Esse é o evangelho da graça. E é tremendo. Ele é inclusivo. Ele acaba com a exclusão. A graça acaba com a exclusão. Mas o evangelho do reino, ao qual se manifestou em Jesus, nos dá poder e autoridade para ligar e para desligar, para abrir e para fechar, para falar e acontecer, para profetizar e para ver se fazer. Essa é a chave do reino. Essa é a chave do reino. Não é a chave da salvação, por essa você já entrou. É a chave do reino, para viver como rei e sacerdote. Coloque-se de pé. E eu quero me despedir dos irmãos da TV Rica. Deus os abençoe. Que Deus tenha falado com vocês. Que pode dar uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Até semana que vem, no mesmo horário.